E eu quero falar algo com vocês aqui agora. Já pode abrir a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 4. Se visita nessa noite, já vai aprendendo. Traz a tua Bíblia, traz a Bíblia, traz papel, traz caneta, traz um lápis, faz as tuas anotações. Você pode fazer isso, tá? Aqui a gente pode fazer. Vai anotando o que Deus está falando contigo aí para você ruminar no decorrer da sua semana. Aqui, esse texto de Marcos 4, verso de número 35, fala sobre... Tem um título aqui que fala: Jesus apazigua a tempestade. E o texto diz: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. Eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse: cala-te, mar, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Que o Senhor conduza, Senhor Deus, essa ministração, e que a tua palavra, Senhor Deus, que é viva e eficaz, ela toque no coração de homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, Senhor Deus, aqueles que estão aqui, Senhor Deus, nesse ambiente, nesse lugar. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, e o melhor lugar é para ti, Pai. Meus irmãos, eu quero falar um pouquinho aqui com vocês essa noite sobre como enfrentar as tempestades da vida. Eu não sei você que chegou e entrou aqui nesse ambiente nessa noite, mas eu me deparo com uma situação no decorrer da minha caminhada, da minha jornada, do meu andar com o Senhor, no decorrer do meu andar com a minha família, com a minha casa, em períodos que a gente passou por várias tempestades, a gente passou por várias adversidades. E a pergunta que eu me faço, e a pergunta que eu poderia fazer para cada um dos irmãos que estão aqui, é como que nós enfrentamos as tempestades da vida. Entendendo que a tempestade, declare comigo assim: a tempestade, ela faz parte das nossas vidas. As tempestades, irmão, elas fazem parte da nossa vida. Hoje de manhã eu estava falando com os irmãos que às vezes a gente vive em um mundo, às vezes, que a gente acha que quando a gente se converte, aceita Jesus, a gente vem para uma comunidade como essa, a gente se torna um ser de outro planeta. E eu sei, irmãos, eu sei que às vezes é vendido isso para nós. Eu sei que às vezes é até comercializado isso para nós, e nós criamos uma expectativa de que isso vai acontecer. Nesse dia, eu vim aqui na igreja Batista Ágape, e eu vou aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, e todos os meus problemas, eles serão resolvidos. Mas irmãos, nós estamos aprendendo agora aqui, aos domingos pela manhã, sobre como consertar o nosso passado. Tem uma classe, tem alguns irmãos que vêm com o irmão Ângelo aqui, e estão aprendendo como consertar o passado, de coisas errôneas que fizeram. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós confessamos a Ele, nós recebemos Ele no nosso coração, e nós passamos a viver um período, um tempo em que a nossa vida, ela começa a mudar, através do poder de Deus e através do Espírito Santo, que começa e passa a habitar em nós. E existem coisas que elas são instantâneas. A salvação, confessou Jesus, aceitou Jesus, Jesus voltou para buscar a sua igreja. Eu creio, irmãos, que nós somos salvos. Mas
mesmo alcançando a salvação, eu preciso ter um entendimento, eu preciso ter uma mentalidade sarada, e não ser enganado pelas filosofias do mundo, relacionado que nós vamos enfrentar tempestades, e que as tempestades elas fazem parte da nossa caminhada, elas fazem parte da nossa vida. No versículo ali 37 fala, levantou-se grande tempestade de vento, e eu vejo aqui, irmãos, eu começo a compreender que mesmo andando com Jesus, os discípulos aqui, Pedro, Tiago, João, todos os discípulos ali, eles enfrentam o quê? Os discípulos, eles enfrentam uma tempestade, andando com Jesus, diariamente, caminhando com Jesus, vendo sinais, maravilhas, prodígios. Os discípulos começam a enfrentar aquela tempestade, e eu começo a ver que a presença de dificuldade não significa, irmãos, ausência do Todo-Poderoso. A presença de dificuldade na nossa caminhada, na nossa vida, não significa ausência de Deus. Porque o nosso Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele continua sendo soberano, mas eu aceitei Jesus, pastor. Bem-vindo à vida real. Eu não posso vender um produto para vocês, mas eu tenho que falar a verdade da palavra de Deus. Eu preciso confiar, continuar confiando em Deus, mesmo em meio às lutas, dificuldades, adversidades, e mesmo em meio às tempestades. Mas daí eu posso me questionar, e nós podemos nos questionar aqui, né, irmãos? Mas por que eu estou passando de repente uma tempestade? Por que eu estou com uma situação no meu casamento? Por que eu estou com uma situação adversa financeira na minha casa? Por que eu estou com um problema com os meus filhos? Irmãos, e se nós formos parar para meditar na palavra de Deus, ler a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, a gente vai ver que às vezes é falta de preparação. Irmãos, o irmão que entrou aqui está com 80 anos, eu atendi um homem de 77 anos. 77 anos, o homem que eu atendi, ele me trouxe inspiração, irmãos, motivação para continuar na caminhada, porque aos 77 anos, ele falou para mim, pastor Elcio, eu tenho meus sonhos, pastor Elcio, eu tenho meus projetos, pastor Elcio, eu tenho as minhas ambições, pastor Elcio, eu estou estudando. Eu disse para ele, até falei, mas era já para estar desfrutando. Ele disse, eu desfruto, mas eu não vou parar, eu vou estudar, eu vou me preparar, eu tenho objetivos. Encheu meu coração de alegria em ver aquele homem aos 77 anos, irmãos, não desistindo da vida. E hoje nós temos em meio a uma geração de pessoas que às vezes têm seus 30, 25, 35, 40 anos, irmãos, que já estão abandonando tudo. E aí eles reclamam, mas eu não consigo um salário melhor, eu não consigo uma condição melhor para minha família. Gente, nós somos um povo de Deus, e o povo de Deus é um povo forte. O povo de Deus é um povo que não desiste. O povo de Deus é um povo que vai para a guerra confiando que a vitória é daquele que contempla a presença de Deus. Nós somos povo de Deus, gente. Mas a minha família, ela não está funcionando, tá? Gente, a gente tem tantas ferramentas aqui dentro, e oportuniza às vezes coisas, materiais, ensinamentos bíblicos para vocês. E aí às vezes a gente não sabe. Agora o pessoal tem vários casamentos acontecendo aqui. Vários casamentos acontecendo aqui. Vários irmãos querendo casar. E aí eu pergunto, mas já estão preparados para casar? Já estão prontos para casar? Já estão bem emocionalmente, financeiramente? Como é que vocês estão? Espiritualmente, como é que está a vida de vocês? Como é que está o emocional de vocês para casar? Você sabe o compromisso e a responsabilidade que vocês estão entrando? Você sabe o compromisso de ter uma mulher que acorda olhando para o homem do lado, crendo que ele é o provedor? Você sabe o compromisso que tem uma mulher de acordar e ver um homem do lado e saber, eu sou auxiliadora desse homem? E não é pouca coisa ser uma auxiliadora idônea. Sabe-se do compromisso que se tem?
Porque, irmãos, quando a gente não sabe desse compromisso, dessa responsabilidade, a gente entra em algo e depois a gente quer desistir. A gente quer desistir da faculdade, a gente quer desistir do casamento, a gente acha que dá para abandonar tudo, a gente coloca os bichinhos aí, os filhos aí no mundo, e depois a gente não quer dar um sustento, a gente coloca as crianças no mundo e depois a gente não quer cuidar, a gente não quer ser pai, a gente não quer ser mãe, a gente quer transferir a responsabilidade, e aí se levanta a geração que nós estamos vendo hoje, uma geração frustrada, uma geração que anda sem esperança porque não conhece o Deus vivo. Mas será, irmãos, que não é tempo de nós entendermos que existem as tempestades, e as tempestades elas fazem parte da nossa vida? E aí às vezes a gente não sabe lidar com certas situações, pela falta da preparação, pela falta de capacitação, pelo comodismo, por procrastinar muitas coisas, pela transferência da responsabilidade, que às vezes nós precisamos, homens, amém? Homens, tem homens aqui, amém? Homens, a gente tem que bater no peito e dizer assim, ó, essa responsabilidade aqui é minha. As mulheres precisam se posicionar e saber quais são as suas responsabilidades. O homem precisa bater no peito e dizer assim, ó, esse compromisso aqui é meu, eu vou atrás. A mulher precisa dizer assim, ó, não, essa questão aqui, ó, essa questão aqui é comigo. E você sabe do que eu estou falando. O Espírito Santo está ministrando ao coração, ao espírito de vocês. Então, irmãos, a primeira coisa, as tempestades fazem parte da nossa vida, mas precisamos de preparação, precisamos sair do comodismo, precisamos nos capacitar, precisamos parar de procrastinar. E aí eu vejo aqui o versículo de número 38, e Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Irmãos, Jesus está, declare comigo assim, ó, Jesus está no barco. Olha o que nós cantamos aqui. Olha o que nós cantamos. O final, o coro dizia, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Cantamos, se a jornada é pesada e te cansa na caminhada, segura na mão de Deus. Às vezes a jornada está pesada e a gente não quer segurar na mão de Deus. A jornada está pesada e a gente quer segurar na mão de pessoas. Às vezes a gente quer um network. Eu estava falando pessoal essa semana, não vem com conversa com churumela comigo aqui. Eu sou pastor de igreja, eu não sou coach. Então eu só vou dar destino para vocês mediante o que a Bíblia diz. Eu não vou vir aqui para massagear o ego de ninguém. E eu também não vou querer segurar na tua mãozinha, porque eu não te conduzo ao céu. Eu te conduzo a Cristo Jesus, e a salvação vem através de Cristo. Eu não sou Jesus Cristo. Então não adianta querer pegar na minha mãozinha, tem que segurar na mão de Deus verdadeiramente. É isso que nós como família nós precisamos entender e compreender. É isso que nós precisamos compartilhar com os nossos familiares na nossa casa e com os nossos amigos. Eu posso te fazer uma pergunta nessa noite. Será que você está preparado para a volta de Jesus? Mas será que você que tem convicção no seu coração, que está preparado para a volta de Jesus, você preparou a sua casa para se encontrar com Jesus? Homem, será que você preparou a sua casa para se encontrar com Jesus? Mulher, será que você educou seus filhos para se encontrar com Jesus? Será que nós já paramos para refletir sobre isso? Será que Jesus está no barco? Aqui diz, e Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Gente, a tempestade lá fora e Jesus dormindo, gente. O que eu compreendo aqui? Que muitas vezes parece que Deus está em silêncio, mas Ele está sempre presente. Já passei por momentos na minha caminhada, já passei por momentos na minha vida, eu e a Alessandra, minha esposa, que não escutávamos nada audivelmente, passando por momentos, períodos difíceis. Alguns de vocês já escutaram falando financeiramente, já chegamos ao ponto de eu falar para a Alessandra, faz uma lista e eu vou ir no mercado e eu vou comprar e eu vou falar para a caixa que depois eu vou vir aqui para pagar. Imagina, irmão, chegar no Ipo aqui, que o pessoal do Mercado Solidário estava, e eu vou lá e passa toda a compra, e depois eu dizer para ela assim, ó, depois eu venho aqui e eu te pago.
O que ela vai dizer? Vão mandar me prender, irmãos. A fase que nós estávamos na nossa vida, um momento de tempestade, turbulência, de lutas e dificuldades. Pegava a escova de dente, passava no sabonete, no sabão, para limpar os dentes, enxaguava bem a boca, porque não tinha nem dinheiro para comprar o creme dental. E nós se reuníamos às vezes lá em casa, não tinha nada às vezes, conseguia comprar um saco de lentilha para a gente comer, um pacote de lentilha, colocava a lentilha para ferver. Quando eu deixava a lentilha ferver, ela ficava pronta, chegava a visita lá em casa, chegava meu sogro lá em casa, ele comia toda a lentilha, ele não sabia o que nós estávamos passando, era nós e o Senhor. E a gente comentava, a gente compartilhava entre nós precisamos nos segurar as mãos do Senhor, para que o Senhor Ele nos conduza aonde Ele quer nos conduzir. Mas o que acontece, igreja? Às vezes a gente pega na mão do pai, da mãe, do tio, da tia. Às vezes a gente vem na igreja e pede dinheiro para um, pede para outro. Igreja não é banco para estar emprestando dinheiro. Mas a gente vem para os irmãos e olha, meu Deus, olha só, ele está com Mac, é um Mac isso aqui? Está com MacBook, olha só, um computador, quanto vale isso aqui? Vale 5 mil reais, é um homem que tem dinheiro, olha só, ele está com teclado aqui, olha só o tênis, aí sai de carro, ali tem carro, né? Aí sai de carro, aí eu já encosto, o que eu faço? Gente, eu já colo nele, e eu quero segurar na mão dele, e eu quero ver o que ele tem para me oferecer, eu quero desfrutar daquilo que ele tem para me... Tu vai jantar hoje? Já jantou? Vai jantar onde? Vai me levar? Aí já colei, já vai me levar para jantar junto. Gente, isso é abuso! Isso é falta de depender do Senhor. Nós não queremos depender do Senhor, nós queremos pedir para as pessoas. Nós queremos chegar para o pai, a gente está com 10 anos de casado, com 30, 40 anos, não dá mais, gente. Não dá mais. Mãe às vezes a mãe está lá, às vezes até viúva gente, eu já peguei situações, a mãe até viúva chega lá e quer pedir para a mãe, mãe. Irmãos, e não é errado a mamãe ajudar, viu mamãe? Não é errado o papai ajudar, mas ele tem que ajudar quando o filhinho está no rala lá, trabalhando, está consciente que está fazendo a sua parte. O trabalhador, ele é digno do seu salário, eu creio que o Senhor é com o trabalhador, mas às vezes ele está lá, deitadinho, está tomando leitinho com Nescau até as 10 da manhã, às vezes a esposa sai para o rala, e ele fica lá, ou ele sai para trabalhar, e ela não quer ajudar, aí faz uma panela, Jonathan, faz aquela panela, quando bota assim, como é que aqueles doces, bota Nescau e bota leite condensado, vira, como é que é o nome? Eu achei que vocês iam falar outra coisa. Vira brigadeiro, aí faz aquele panelão de brigadeiro, e faz assim, e senta assim, e fica em casa, sabe? Aí depois, quando chegar no final do mês, passa lá ela comendo brigadeiro, aí chega, mãe Emília, me presta 10, tem que comprar leite para Manu, a Lola quer leitinho. Gente, não funciona, gente. Nós estamos andando fora aqui do propósito. Deixará homem, pai e mãe, se unirá a sua mulher, serão os dois uma só carne. E vai. Para acordar, tem 2 dormindo ali. Você consegue entender? Então vai ter as lutas, vai ter as dificuldades, mas Jesus está no barco. Muitas vezes, irmãos, parece que Deus está em silêncio, mas Ele está presente, Ele está trabalhando. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. A fé, ela é construída na confiança, irmãos, não na ausência de problemas. A fé, ela é construída na confiança. João 16:33,
Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais tereis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O mundo não é um mar de rosas. O sistema não é um mar de rosa. Mas nós precisamos ter bom ânimo se nós estamos com Jesus. Se nós cremos que Jesus está no barco. Porque Ele falou, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Ele venceu e nós estamos do lado dele, nós estamos do lado vencedor. Há uma esperança para nós, irmãos. Nós precisamos entender, versículo de número 38, parte B. Mestre, não te importa que pereçamos? Olha a pergunta que é feita. Aqui eu vejo homens clamando ao Senhor, e clamando de qual forma? Clamando com fé. Declare comigo, precisamos, declare com fé, precisamos clamar ao Senhor com fé. Igreja, vamos despertar nós aqui. Final de semana aqui, irmãos, está passando 800, 900, 1000 pessoas. 900 pessoas, 900 e pouco aí, quase 1000 pessoas. Entre o culto da manhã, o culto da noite, assim, ó, passa muita gente. Eu vou te ensinar a resolver problema e conflito aqui agora nessa noite. Fale para quem está ao seu lado. Vou te ensinar a resolver. Pode falar. Vou te ensinar a resolver problemas e conflitos nessa noite. Essa vem do alto. Olha só, presta atenção. Quantos querem resolver problemas e conflitos aqui? Não, dá amém, que daí ele vem. Quantos querem resolver aqui problemas e conflitos? Ei, daqui a visão é linda, tem uns que ficam assim, ó. Ei, os caras são diferentes. Deixa eu falar para vocês, eu preciso resolver problemas e conflitos e tempestades. Jesus precisa estar no barco. Você sabe o que aconteceu aqui nessa semana? Nessa semana aqui, o que tinha aqui às 6 horas da manhã? Olha para o lado e pergunta para quem está ao teu lado, onde é que você estava? Oração das 6 da manhã. Teve gente que entrou aqui, ó. Chegou aqui, ó. O Clayson, ainda bem que ele não está aqui. O Clayson chegou aqui, irmãos. Me deu assim, ó. Me deu a compaixão do Clayson. O Clayson desceu da moto, desceu do carro ali. E ele desceu e veio assim, irmãos, ó. De lado. Aí chegou e se jogou aqui no chão, aqui, depois no final, Clayson, o que aconteceu, homem? O piá não dormiu a noite inteira. Eu disse, rapaz, mas tu tem que dormir. Aí ele disse, não, agora já estou recuperado, estou renovado aqui, alguma coisa assim ele falou para mim. Irmãos, é um preço a ser pago, irmãos. É um preço a ser pago. A gente quer resolver problemas, conflitos, dificuldades. A gente tem que disponibilizar o nosso coração e pagar o preço de oração, irmãos. Eu poderia estar trazendo uma mensagem completamente diferente aqui para vocês, igreja. Noite de ceia. Eu poderia estar trazendo uma mensagem aqui de que você dá tudo que você tem, entrega seu carro, sua casa, entrega, sabe, todos os seus bens, e Deus vai te fazer prosperar. Eu podia aqui estar te iludindo, mas eu optei em falar para vocês sobre a verdade. Eu decidi falar a verdade, e a verdade é que sem vida de oração a gente não consegue resolver os problemas, as lutas, as dificuldades. E aí quando a tempestade vem, a gente se sente só, e a gente diz, mas o que eu faço agora? Entra no desespero. Eu quero te dizer que se você pagar o preço de jejum e oração, você vai andar com convicção que Jesus está no barco. Jesus está no barco. Irmãos, a gente começa a ler aqui o texto, verso número 39. E ele, despertando, repreendeu o vento. Jesus tem poder para acalmar toda e qualquer tempestade. Pode vir o que vier, pode vir a tempestade que vier. Esse dia eu estava assistindo um filme, um vídeo no YouTube,
e apareceu, não sabia se aquilo era verdade, se não era, mas eu assisti. E eu vi os barcos no alto mar, os barcos faziam assim no meio das ondas, ó. Eu comecei a pensar como é que estava o coração daqueles homens que estavam lá dentro do barco. Eu disse, se eu tivesse num barco desses, igreja, eu ia estar, sabe como? Desesperado. Mas quando tu está num barco desses, tu tem convicção que Jesus está contigo, você vai se assustar, você vai, mas uma convicção você vai ter. Aconteça o que acontecer, aconteça o que acontecer, o meu Senhor está comigo. Olha só, o texto diz 39, e ele despertando repreendeu o vento. Nós precisamos ser como Jesus, em meio às tempestades, em meio às lutas, às adversidades, nós precisamos colocar o nosso coração no Senhor, e nós precisamos descansar também, igreja. Porque quando Jesus se levanta, o impossível se torna possível. Quando ele se levanta da posição onde ele estava, e nós andamos, igreja, nós andamos pela cidade com convicção. Nós precisamos andar em convicção e fé, irmãos. Por quê, pastor? Porque Jesus, ele tem poder de acalmar toda e qualquer tempestade. A autoridade de Jesus está acima de qualquer tempestade da vida. Verso de número 40. Aí o Senhor fala para eles, por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? O que eu consigo ver aqui? Que a gente precisa fortalecer a nossa fé e não o nosso medo. E na maioria das vezes a gente fortalece o nosso medo e esfria na fé. Então a gente precisa fortalecer a nossa fé e não fortalecer o nosso medo. E as tempestades da vida, elas revelam, sabe o que? O nível da nossa fé. Em quem que nós confiamos? Guarde isso. As tempestades da vida, elas revelam o nível da nossa fé. Aí quando chega a tempestade, se tu não está aqui orando, se a gente não está aqui jejuando, se a gente não está aqui buscando o Senhor, se a gente não está tirando tempo com o Senhor, se a gente não está tendo comunhão com a igreja, o que acontece? A gente enfraquece, adoece e morre espiritualmente. Mas eu creio que o Senhor, Ele tem nos chamado, nos capacitado para nos dar vida e vida em abundância. Irmãos, e nós precisamos, há uma necessidade em nós alimentarmos mais a nossa fé do que os nossos medos. Precisamos. Para podermos darmos mais um passo como família Ágape aqui, nós precisamos ter isso em nossa mente, em nosso coração. Porque eu entendo que, irmãos, o medo, sabe o que o medo faz com a gente? O medo nos paralisa. Já viram pessoas que às vezes tentam tirar a carteira de motorista e elas não conseguem? É porque no primeiro dia que ela foi fazer o exame lá, provavelmente ela reprovou, né? E o medo veio e ela paralisou. Faltou um pouquinho às vezes de fé e de convicção, de crer em si mesmo, de crer no seu potencial. Eu não vi uma pessoa ainda, são raros os que tiram a sua carteira de motorista, aprendem a dirigir e já saem dirigindo assim maravilhosamente bem. Mas a partir do momento que eles vão treinando, dirigindo, eles vão pegando a prática, sabe? Sai do nível do entendimento, desce para o coração, se torna fé, e eles andam aí andando pelas estradas, viajando, atravessando o estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Saiu do nível do entendimento, desceu para o coração, gerou fé. Ele está acreditando que ele é um bom motorista. Aí o irmão Elvio que está ali me disse um dia, eu só vou saber se sou um bom motorista quando eu morrer e não ter batido em ninguém. Eu disse, aumenta a minha fé, Senhor. Tenho muito para andar ainda, tenho muito para dirigir ainda. Então eu concluo aqui nessa noite, irmãos,
trazendo para vocês que as tempestades elas vêm, mas não duram para sempre. Declare comigo assim: as tempestades vêm, mas não duram para sempre. Que Deus gere essa convicção no teu coração. Eu concluo aqui falando que Jesus está conosco, mesmo quando parece estar em silêncio. Eu concluo aqui falando para vocês que Ele tem poder para mudar toda e qualquer situação. Eu concluo aqui falando que a nossa resposta deve ser fé, confiança e adoração. Declare comigo assim, ó: fé, confiança e adoração. E quando eu falo em fé aqui, irmãos, a fé fala em Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Eu estou crendo, irmãos, que algo vai acontecer. Eu estou na expectativa no meu coração, que o culto das 17 horas vai ser um culto poderoso, culto de poder, pessoas sendo curadas e transformadas e impactadas. Eu estou com fé no meu coração, mesmo com pessoas que estão dizendo assim, ó, não, às 17 horas não é um horário bom. De repente a pessoa que me falou que esse horário das 17 ele não é bom é a mesma que me falou que o culto da manhã não iria ser bom. E hoje ela olha para mim assim e fala, ai pastor, tá bom o culto da manhã, né? Aí eu falo, eu tive fé por mim e tive fé por você, porque você tentou gerar no meu coração incredulidade. Então o que é a fé? É coisas que nós estamos crendo, tá? Deus gera uma convicção no nosso coração. A confiança significa obedecer de boa vontade, mesmo sem conhecer os resultados. Você não sabe o que vai acontecer, você não conhece os resultados, mas você tem confiança, você deposita a sua fé e a sua confiança no Senhor. E a adoração, ela é um estilo de vida, conforme a palavra de Deus. Tudo isso aqui se cumpre na nossa vida e através da nossa vida, a partir do momento que nós entendemos que nós precisamos ter um estilo de vida, conforme o que está na palavra de Deus. Amém?